Queridos, nós estamos reunidos hoje para o louvor e glória do Senhor Jesus, isso sim, mas também para a edificação do corpo de Cristo. As nossas reuniões, elas precisam ser para a edificação, sempre. E é sempre difícil a gente começar uma palavra depois de todo esse mover, essa adoração. Mas eu quero que você tenha no seu coração de que tudo o que acontece aqui é espiritual. E nós vamos falar de algo que vai edificar a tua vida nesse tempo. Eu quero pedir que você feche os teus olhos, por favor. Pai Santo, eu quero te agradecer, Senhor. Primeiro te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, pela vida daqueles que estão nos assistindo através da live. Deus, muito obrigado, Senhor, por aqueles que decidiram nesta manhã, Senhor, gastar o seu tempo na adoração, no louvor e na tua palavra, Pai. Por aqueles que decidiram dedicar ao Senhor este momento. E nós em comunidade decidimos, Senhor, dedicar este momento a Ti. E eu quero te agradecer, Senhor, porque se não for o Senhor quem fizesse todas essas coisas em nosso coração, provavelmente nós não nos moveríamos, mas o Senhor nos amou de tal forma, Senhor, que coube a Ti, Senhor, através do Espírito, mover cada um de nós. E hoje estamos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para agradecer a Ti. Estamos aqui, Senhor, para que haja em nós a manifestação do Espírito através da comunhão, através do culto coletivo. Pai, no nome de Jesus, nós nos pomos na Tua presença e te pedimos que o nosso coração esteja pronto, Pai, para ouvir a Tua voz e entender aquilo que o Senhor tem dito à igreja. Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês no livro do Evangelho segundo João, capítulo 17. Esses dias, esse texto tem estado próximo da gente, né? Acho que foi citado pelo Fer ontem aqui, foi citado por algumas pessoas durante a semana. E esse texto é o que eu já tinha no coração, e eu gostaria de lê-los com vocês, de ler com vocês esse texto. Que está o capítulo 17 de João registra a oração de Jesus. Então Jesus faz a sua oração, e no meio dessa oração, no versículo 20, ele diz assim: eu oro não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu tenho no meu coração, e se Deus quiser vai dar tudo certo, nós pretendemos falar a respeito de ser igreja nesse período. Então, há algumas mensagens preparadas em meu coração para nós conversarmos um pouco disso nos próximos finais de semana. E esse texto tem a ver com o que eu gostaria de falar com vocês, né? Nesses últimos tempos, onde se fez prevalecer a ideia de Cristo sim, igreja não.
Uma ideia que há algum tempo atrás já existia entre nós, porque as pessoas até professavam a Cristo, mas pela história e pelas coisas que foram acontecendo ao longo dos tempos, desistiram da convivência em comunidade. Então a frase perdurou por muito tempo: Cristo sim, igreja não. Então nós somos fiéis a Cristo, mas esse negócio de igreja não vale a pena. E estamos regressando a essa nova etapa de Cristo sim, igreja não. Então, para compreender um pouco melhor, para a gente conseguir entrar um pouco mais nesse assunto, eu li esse texto que expressa a oração de Jesus. Primeiro porque o projeto de Jesus, desde sempre, foi igreja. A questão é como nós identificamos igreja, obrigado, nos textos bíblicos. Mas lá atrás Jesus selecionou, começou a criar Adão e Eva dentro de um paraíso, dentro de um jardim, com a ideia de ter um povo seu. Isso antes do pecado. Depois que o homem caiu, teve a queda, Deus perdurou ainda na tentativa de formar para si um homem, um povo, até Babel. Em Babel, quando ainda as línguas eram uma única língua, era um único povo, um só povo, e Deus confunde a língua dos homens, e aí então a igreja, a unidade da igreja de Deus, ela deixa de existir, né, a partir daquele momento. Mas aí Deus coloca para nós uma outra condição: vou separar um povo totalmente meu. Chama Abraão, enfim, a história que você já conhece, não vou me alongar nela. Mas depois de Abraão vem Jesus. E Jesus vem com essa história, agregando o seu povo, chamando o seu povo para si, separando os seus discípulos, e ele faz essa oração do capítulo 17, se você depois puder ler na sua casa o capítulo 17, talvez você já tenha lido e possa já refletir sobre ele. Jesus faz a oração pelos seus discípulos, e ele ora para que os seus discípulos fossem um. E depois ele diz assim no versículo 20, que é o que nós lemos: eu oro não somente por esses discípulos, eu oro também por aqueles que ainda hão de crer em mim, para que eles sejam um. A gente pensa em igreja e logo automaticamente os cristãos mais raiz, eles vão pensar que na igreja, corpo de Cristo. E a Bíblia de fato fala sobre igreja como corpo de Cristo em cinco textos da Bíblia, apenas. Mas em 95 dos textos da Bíblia, que aí a palavra eclesia ou eclésia aparece, 95 das vezes ele está falando de igreja local, de uma reunião específica, como por exemplo a igreja de Áquila, de Priscila, como uma igreja local, e algumas outras citações que a Bíblia faz a respeito disso, dentro da ideia de que a igreja, ela não pode ser apenas uma única pessoa. Por um tempo aí existiu o termo, né? Eu sou a igreja. É um termo quase que correto, quase. Porque eu sou a igreja, eu posso ser a igreja quando eu represento um grupo. Eu sou a igreja quando a minha voz fala por um grupo. Eu sou a igreja quando as minhas ações e as minhas atitudes, ela fala por uma comunidade em específico. Então eu sou a igreja a partir desse ponto. Mas fora esse ponto, nós não temos possibilidade de ser igreja. A palavra eclesia, ela diz respeito a um ajuntamento
Geralmente eles faziam um ajuntamento nas praças, em alguns lugares, e ali era dado o nome de eclesia ou eclésia. Alguns têm uma pronúncia talvez diferente da que eu estou fazendo aqui, mas isso não muda o texto, não muda o significado da palavra. E dentro desse conceito de ajuntamento foi formado a igreja de Cristo. Então, quando Paulo diz aos irmãos que estão em Éfeso, a eclésia ou a eclesia que está em Éfeso, ele costuma usar esse termo na sua palavra, nas suas cartas. E esse texto, e esses textos, ele traz a referência de um corpo. A igreja universal, a igreja do corpo de Cristo, não é a universal, é outra. A igreja universal, o corpo de Cristo, ela traz a conotação de corpo. Isso é verdade. Mas a igreja local, ela também se constitui um corpo de Cristo. Dá para assimilar isso ou não? Porque a Bíblia, de vez em quando, ela traz algumas, não vou dizer nem incógnitas, mas alguns pontos que conflitam a nossa mente. Quando a gente fala de ser um, a gente pensa em trindade. Ser um como eu, Jesus, como Jesus falando, né? Sou um contigo, Pai. Então, ser um como Jesus é com o Pai, a gente pensa em trindade. E o que é a trindade? É algo totalmente complexo à mente humana. Trindade é algo totalmente incabível para o raciocínio lógico. Porque a gente tem na nossa lógica que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço, dois corpos não podem ocupar os mesmos espaços, mas a Trindade rompe isso. A Trindade vai além da física, a Trindade vai além de tudo o que nós podemos imaginar, porque nós acreditamos num Jesus que é Deus, num Deus que é o Pai, num Espírito Santo que também é Deus. E a Bíblia fala a respeito de um Deus. Então nós cremos num Deus, num único Deus que é trino. Não é complexo isso? Não. Dá para você imaginar todas essas coisas? Num Deus que dentro de um único ser existe três pessoas. É complexo. E um dia, quem sabe alguém aí, né, o Gé, o Fernando, o Kaique aí, explique melhor isso. Mas é algo que a nossa mente, ela não pode atingir. E essa é a unidade que Jesus pede a Deus para que a sua igreja tenha, para que os seus discípulos tenham. Então a gente vai lá atrás. Quando Deus formou Adão e Eva, Adão, depois, simultaneamente Eva, Deus disse que eles seriam o quê? Uma só carne. A ideia de igreja é a ideia da uma só carne. Vamos começar por isso. Quando Deus resolve juntar o povo e escolhe Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A ideia de Deus não era construir um grupo de pessoas, mas um povo seu. Um povo que pensasse não apenas em si, mas que pensasse no conjunto da obra de Deus. Um povo que pensasse num todo. Um povo que era por todo. E alguns, ao longo da história, conseguiram compreender isso, conseguiram entender isso. A gente vê lá a oração de Neemias. Neemias era um homem justo, fiel a Deus. Mas quando ele soube da história do seu povo que perecia, da sua cidade que já estava destruída, Jerusalém,
ele se ajoelha. E ele se coloca diante de Deus e diz: Pai, me perdoa pelos pecados dos nossos pais, pelos nossos pecados. Aliás, me perdoa pelos nossos pecados. Aí ele diz que cometemos com os nossos pais. E às vezes eu fico pensando nesse paralelo, às vezes a gente tá tão longe disso, né? Porque a gente sempre julga o pecado do outro. A gente sempre fala do pecado do outro, a gente aponta o pecado do outro. A gente se isenta daquilo que o outro cometeu e, poxa, o coração de Neemias era: me perdoa, porque nós pecamos. Nós erramos. Então você vai entendendo a ideia de igreja, vai entendendo o que Deus pensou em seu coração quando Ele decidiu ajuntar os discípulos, o que Jesus revelou do coração de Deus quando eles começou a pregar o Evangelho sobre a terra. Você consegue entender isso, não? Essa é a ideia que Deus reservou para a igreja, unidade. E a gente pensa, às vezes, em união, achando que a união é a unidade. A união, ela é boa, é lógico. Quando nós nos unimos para alguns fins, as coisas acontecem com mais facilidade, isso é bom. Mas Jesus nunca pediu ao seu povo união, Jesus pediu unidade. O compromisso da sua igreja é com a unidade, não com a união. Nós podemos nos ajuntar para inúmeros projetos, para inúmeras coisas. Nós podemos nos ajuntar para fazer qualquer coisa nessa terra. Mas não é porque estamos juntos que somos unânimes naquilo que fazemos. Às vezes temos o mesmo objetivo em alguns termos, mas não somos unânimes. Porque com a ideia de unidade de igreja, é a ideia de todo o contexto de vida. Então, o que te dói, me dói. O que te sara, me sara. O que te incomoda, também me incomoda. Sabe, essa é a ideia de unidade que Deus pensa. O teu pecado não é teu, é meu, é nosso. Quando a tua mão faz algo errado, não é a sua mão que paga o preço apenas, mas é o teu corpo. Essa é a ideia. E quando Jesus colocou os seus discípulos e disse a Pedro: olha, eu edificarei minha igreja sobre esse fundamento, Jesus estava falando de uma série de pessoas edificadas em um mesmo lugar, em um mesmo corpo. Então a igreja é isso. O pensamento, a ideia de igreja não nasceu no coração do apóstolo Paulo, ou de João, ou de Pedro. Alguns dizem aí que Pedro foi o primeiro papa. Não nasceu no coração de Pedro. A ideia de igreja nasceu no coração de Jesus. Muito mais que isso, a ideia de igreja nasceu no coração do Pai. Nasceu no coração de Deus. Talvez o templo seja questionável, mas a igreja, de forma alguma. Então, sempre que você ouvir a respeito de qualquer manifestação ou avivamento, você vai ver um grupo de pessoas ajoelhado, orando, intercedendo por uma causa, lutando por alguma coisa. Você não vai ver uma pessoa de joelhos dobrados, clamando e Deus agindo. Por quê? Porque Deus opera de Cristo para cá, na coletividade.
É óbvio que existe alguém que está repleto de dons espirituais, e isso é algo complexo, mas existe uma igreja por detrás com as mãos levantadas. Existe um povo que ora, que intercede. Então Deus não nos chamou para andar só. Deus nos chamou para ser corpo. Deus nos chamou para ser igreja. Há uma compreensão também do termo eclesia, que traz da forma literal, que quer dizer para fora, né? E eclesia, ajuntamento. Então é um ajuntamento para fora. Essa compreensão é errada? Não, ela não é errada. Mas não é a essência daquilo que os apóstolos disseram a respeito de igreja. Nem sempre a igreja vai estar lá fora. Nem sempre a igreja vai sair e fazer. Às vezes não. Às vezes a igreja vai estar unânimes, ajoelhadas, dentro de um determinado lugar, esperando que Deus mova as prisões para que alguém seja libertado. Porque a igreja não atua apenas na esfera natural, ela atua também na esfera sobrenatural da vida. Então essas coisas são verdades e essas coisas são para a igreja. Mas antes de eu prosseguir com essa fala a respeito de ajuntamento, eu quero ler com vocês em Apocalipse, capítulo 5. Deixa eu achar aqui para ver o versículo, que a cabeça lembra do capítulo. Cinco, 9 e 10. Amém? João, ele escreve o que ele via no céu. No capítulo 5, versículo 9, diz assim: que eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povos e nações. E nos fizeste reis e sacerdote para o nosso Deus. E nós reinaremos sobre a terra. Então, ele fala no texto que Deus, primeiro ele fala que eles cantaram uma nova canção, dizendo que ele, Jesus, é digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque ele foi morto e nos resgatou para Deus, pelo seu sangue, de cada família e língua e povos e nação, e nos fizestes reis e sacerdotes. Em algumas traduções, reinos e sacerdotes, para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre tudo. Então, o final da igreja, o final da eclesia, é o capítulo 5, versículo 9 e 10. Deus nos separou para sermos sacerdotes, reis e sacerdotes para o nosso Deus. De vez em quando a gente faz algumas confusõezinhas e acha que a gente precisa ser rei e sacerdote agora, né? Então a gente acaba se colocando na condição de Deus. E a gente se denomina o sacerdote intocável, o rei intocável, o ditador intocável. Isso é um caminho muito perigoso. Mas a ideia de Deus para a sua igreja era o seu reino. Um reino que não é findável, um reino que é eterno.
um reino que é para todo sempre. E a gente também não tem uma ideia perfeita de eternidade, ela é incabível na nossa mente, mas o certo é que você não vai morrer mais. Você vai reinar com Deus e não vai morrer mais. E dentro dessa ideia de igreja, às vezes nós cometemos alguns equívocos que são muito comuns desse período. Dentro deles, nós nos espelhamos nas coisas que nos foram ensinadas. E a igreja teve uma história de pensamentos deturpados ao longo dos tempos. E eu estou tentando falar com bastante cautela para não ferir nada aqui hoje, mas nós construímos uma igreja para o homem ao longo do tempo. Nós construímos uma igreja para o homem e não para Deus. Se você começar a ler a história da igreja, eu acho muito interessante que você faça isso. Muito interessante que você gaste aí. Eu tenho um livro que é um livro de 320 páginas, que conta um pouquinho da história da igreja, algumas partes. E ele é muito importante que você leia e entenda a construção ao longo do tempo. Só que por inúmeras vezes você vai ver uma igreja sendo construída para um homem. Uma igreja sendo construída para o Papa. Uma igreja sendo construída para Constantino. Uma igreja sendo construída para inúmeros homens que ao longo da história foram se passando. E a minha pergunta é: que igreja que nós estamos construindo hoje? E para quem ela é? Será que nós estamos construindo uma igreja para Deus? Talvez você ainda diga no seu coração aí, mas Deus não precisa de igreja. É verdade, irmão. Mas Deus estabeleceu a igreja. Talvez porque a igreja seja um meio. Ou ela precise ser um meio para que você chegue a Deus. Mas se lembre também que a igreja sempre será um meio e nunca um fim em si mesmo. Mas que igreja você está construindo? Há um tempo eu trouxe uma série de mensagens com alguns irmãos que participaram aí da igreja que sonhamos. E a pergunta talvez seja essa para você hoje: qual é a igreja que você tem sonhado? Qual é a igreja dos seus sonhos? Lembre-se que para chegar à igreja dos seus sonhos, ela precisa ser construída, e ela vai ser construída através de você. Então, qual é a igreja dos seus sonhos? Qual é a igreja que você sonha? E aí cabe uma outra pergunta: essa igreja que você sonha, ela é para quem? Porque nós construímos igreja que teoricamente ela precisava ser uma igreja para Deus. Eu me lembro quando a Escritura diz a respeito de Salomão, quando ele edificou uma casa, um templo ao Senhor. Deus pediu a Salomão uma casa? Não. Deus pediu a Davi uma casa? Não. Davi colocou dentro do coração uma casa para o Senhor e ele construiu o templo. E alguns dizem assim: o templo é coisa de homens.
Só que se esquece que esse mesmo Deus que recebeu a casa, Ele encheu o templo de fumaça. E a sua glória desceu sobre ela. Porque Davi, junto com seu filho Salomão, quis edificar uma casa para Deus. Mas a igreja dos seus sonhos, essa casa edificada, ela é para quem? Talvez você respondendo um pouco rápido, você diga, ela é para Deus, pastor. Só que a casa para Deus, ela tem que ser nos meus moldes. A casa para Deus, ela precisa ser do jeito que eu penso. Porque se ela não for do jeito que eu penso, ela não é a casa para Deus. A minha mente vai um pouco mais atrás, quando Moisés começou a edificar o tabernáculo. Deus estabeleceu medidas materiais, Deus estabeleceu tipo de pano, Deus estabeleceu tudo o que ele deveria fazer para que aquela casa, para aquele tabernáculo fosse edificado. Quando Salomão começou a edificar a casa, o templo para Deus, Salomão pegou os moldes do tabernáculo e trouxe para a edificação. Sabe por quê? O projeto do tabernáculo era de Deus para Deus. E o projeto da casa de Salomão era de Salomão, de Davi, para Deus. Mas não poderia sair dos planos que Deus havia traçado. Às vezes nós queremos edificar uma igreja para Deus, mas nós queremos usar para a igreja que edificamos para Deus os nossos moldes, não aquilo que Ele já estabeleceu. A igreja de Deus tem princípios, a igreja de Deus tem fundamento, a igreja de Deus tem diretrizes a ser seguidas. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, Jesus, eu vou edificar uma igreja para você. Mas como é essa igreja? Não, Senhor, essa igreja vai ser assim porque eu gosto disso aqui, ó. Nessa minha igreja vai poder isso, porque Senhor, E nós vamos cantar essas músicas, porque essas músicas, eu gosto delas, Deus. E nas minhas músicas, elas não terão você. Porque eu acho que não pode chamar Deus de você. Eu vou pôr as doutrinas daquele lugar, e nessas doutrinas, as mulheres não poderão vestir rosa. Porque eu não gosto da cor rosa, Deus. Você está entendendo a igreja que nós estamos formando? Você está entendendo que você forma a igreja para o Senhor? Deus planejou a igreja no seu coração, mas ela entregou a igreja para ser construída por Moisés, depois para Salomão, depois para os seus discípulos, seus apóstolos. Veja bem, Deus não construiu a igreja. Deus a edificou no coração do homem. E o homem externou isso. Só que hoje nós queremos construir igreja para Deus, mas nós especificamos a Deus o que Ele precisa receber. A igreja de Deus, ela não é constituída por nossos desejos e vontades. Nós abrimos a igreja aqui há
há 2 anos, vai fazer dia 1º de maio, fará 2 anos que nós começamos. E quando você abre a igreja, você pensa, Deus, a igreja vai ser assim, vai ser assim, vai ser dessa forma, nós vamos fazer assim, vamos pôr esse nome, vamos fazer. A gente faz um projeto grande dentro do coração, aí Deus, não vai ser assim. Olha, você vai caminhar de acordo com aquilo que eu tenho determinado a você. E eu digo, Senhor, então para onde vou? E eu vou dizer a vocês, com toda a sinceridade do meu coração, eu não pensei em tudo isso. E eu tenho certeza que o pastor Jean também não pensou nisso tudo. E eu tenho certeza que os irmãos que estão comigo desde o início também não pensaram em todas essas coisas. Porque o ruim é quando nós criamos um conceito de igreja dentro do nosso coração e perdemos a visão daquilo que Deus quer que seja feito. Porque aí a gente começa a criar igrejas para nós, não para Deus. A igreja que você sonha, ela começa com o teu trabalho. Na igreja de hoje, nós esperamos que as pessoas ajam, que as pessoas façam, que as pessoas criem, que as pessoas preparem um ambiente, que as pessoas eduquem os nossos filhos. Nós pensamos que as pessoas precisam fazer, mas a igreja que você sonha é você que constrói. E não segundo os seus desejos e vontades, mas segundo a direção de Deus. Por isso, uma igreja de Deus nunca vai ser exatamente aquilo que te conforta. Nunca será aquilo que te deixa confortável, mas sempre te desafia a mudar os seus conceitos, a lutar um pouco mais. Desafia o teu ego, te faz levantar da cadeira e partir para uma caminhada sem sequer saber aonde você vai chegar. Essa é a igreja de Jesus. Uma igreja de pessoas que não são perfeitas. Uma igreja de pessoas que continua lendo o mesmo texto que eu leio, mas pensando de uma forma totalmente diferente. Que olha para a parede e pensa, poxa, poderia ser azul a parede. E a outro pensa, poxa, poderia ser amarelo, né? Um bege, um creme. Aí vem um e fala, não, tem que ser preto. Isso é igreja, mano. De pessoas que não são iguais. De pessoas que vão escolher um caminho administrativo que vai em contramão a outro caminho do outro. Uma igreja que tem conflitos. E aí a gente entra dentro de uma igreja dessa e a gente fala assim, puxa vida, pensei que era diferente. Mas que igreja você está esperando? Eugene Peterson, ele faz uma declaração de igreja, eu já disse aqui algumas vezes, mas ele vê dentro da sua visão de igreja, ele fala sobre uma comunidade de pecadores, do qual um deles nós chamamos pastor. Não me excluo dessa comunidade. Igreja é um negócio complexo. Mas Deus instituiu igreja e permitiu que ela fosse assim. Para que eu encontrasse Jesus na vida do Gé. E da mesma forma encontrasse Jesus na vida do
do Michael. Pessoas distintas, diferentes, que caminham diferente, mas caminham por um mesmo propósito. Que têm visões diferentes de administrações. Que têm gosto diferente, estilos diferentes. Mas que tem um único pensamento: Jesus é Senhor, Deus do universo, e é a Ele quem eu sirvo, e é por Ele que eu caminho. Sabe por que a sua percepção de Deus nunca será a minha percepção? A sua percepção de reino nunca será a minha percepção. Mas a sua percepção, junto com a minha percepção, junto com a percepção do Kaique, junto com a percepção do Gé, do Fernando, junto com a percepção dos irmãos que estão à nossa volta, vai nos alinhando a estar caminhando dentro da vontade de Deus para a igreja que é para Deus. Porque do contrário disso, nós formamos uma igreja que todo mundo pensa igual, que todo mundo caminha para o mesmo lado, que todo mundo faz a mesma coisa, e por fim terminamos no mesmo buraco. Porque a sabedoria, a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos, né? Ou de conselheiros, dependendo da versão que você tem. Mas a Bíblia também me ensina que eu conheço Jesus através do outro. Nós temos nesses últimos tempos um monte de pessoas, não são poucos, um monte de pessoas achando que pode viver bem sem igreja. Por isso nós começamos no início falando sobre a ideia de Cristo sim, igreja não. A ideia de Cristo sim, igreja não, é uma ideia do inferno. Não é a ideia de Jesus. Porque a ideia de Jesus é igreja sim, Cristo sim. Cristo é o centro de todas as coisas. Então aí Jesus pega os seus discípulos em um momento de oração e ele diz: Pai, eu te peço que estes sejam um, como eu e o Senhor, como eu e tu, Senhor, somos um. E aí ele continua a oração dizendo: eu te peço não só por esses, mas eu te peço por aqueles que ainda crerão em mim, para que eles também sejam um. Se você notar quantas vezes Jesus repete esse mesmo texto, primeiro aos seus discípulos, depois ao seu povo, ao povo que virá. E ele diz a mesma coisa: para que sejam um. Ser um não significa ser iguais. Aliás, Deus opera na diversificação das pessoas. Não sei se esse termo é o termo correto, Carol. Ficou bom? Mas a diversidade, Deus opera no meio dela. E por conta disso, Deus nos traz uma revelação completa a todos nós. Deus dá uma revelação ao pastor Jean, dá uma revelação a mim, dá uma revelação ao Lucas, uma revelação ao Kaique, uma revelação ao Maicon, ao Samuel. E Deus vai dando revelações ao seu povo, que juntando todas as revelações, nós constituímos o corpo de Deus e uma igreja de Deus para Deus. Se o seu objetivo aqui não é esse, formar uma igreja para Deus, então nós estamos no lugar errado. Se o nosso objetivo não for esse. Você pode ter vindo aqui buscar uma bênção do Senhor e não tem nada de errado nisso. Você pode vir aqui procurando alguma cura
por seus problemas, por suas dificuldades, você não consegue alcançar por si só, mas você pode vir aqui buscar a cura, que na igreja de Deus existe cura. Mas se a sua entrada aqui foi só benefício próprio, for só uma busca pessoal, sem o comprometimento com o corpo e a causa, então você está no lugar errado. Se você entrou aqui para formar uma igreja para Deus e ser servido, então, querido, você está no lugar errado. Nas próximas mensagens nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre o objetivo dessa igreja, sobre o propósito dessa igreja. Mas o que eu quero que você entenda, que o que Jesus espera de nós aqui, que estamos aqui hoje, é uma unidade como a de Jesus com o Pai. Os meus pecados precisam doer em você, querido. As minhas necessidades precisam doer no teu coração. Eu não estou falando isso porque somos perfeitos no que fazemos. Eu estou falando isso porque nós precisamos chegar à perfeição disso. Eu acho terrível quando as pessoas às vezes falam a respeito de santidade e logo as pessoas tiram seus juízos, falam, ele está falando isso, é um santarrão. É nada, irmão, nós estamos falando de santidade porque precisamos ser. O que se prega é o objetivo do que precisamos ser. Não estou pregando aqui como alguém que faz todas as coisas em prol da unidade perfeitamente, não. Eu estou caminhando como você está caminhando. Eu estou andando como você está andando. Só estou propondo a você o objetivo de Deus com relação à igreja. E aí logo eu falo, a igreja lá não tem união, então eu vou embora. Irmão, trabalhe pela união. Trabalhe para que essa verdade do Evangelho seja vivida pela tua comunidade. Trabalhe por isso. Essa é a igreja que eu sonho. Sabe por que eu aceitei a proposta de ser pastor? Porque eu fugi dela o tempo todo. Porque eu entendi que para ter a igreja que eu sonhei para Deus, eu preciso começar a me movimentar para ela. É muito fácil eu sentar no banco da igreja para ouvir alguém pregar, cruzar os meus braços e dizer, pastor, prega aí para mim. Eu preciso de uma palavra abençoada nessa manhã. É muito fácil eu chegar na igreja e dizer, irmãos, cante aí, adore a Deus que eu quero ouvir um bom louvor. É muito fácil. Eu quero me arrepiar hoje. Aí quando a gente entra assim, a gente começa a ver as deslizadas do guitarrista. A desafinada do vocalista, né? A gente começa a ver algumas coisas. Sabe por que nós criamos um culto para nós? A título de adorar a Deus, nós criamos um culto para nós. Comumente eu saio daqui, às vezes eu ouço alguém dizer, o culto hoje não foi bom. Por que não, cara? Por que o culto não foi bom? Isso é a sua oportunidade de se apresentar diante de Deus. Por que não foi bom? O louvor hoje. Cara, o seu louvor, a adoração a Deus, independe de quem canta aqui e toca, cara. Independe disso.
O culto a Deus, nós estamos em um culto coletivo, mas também individual. Você oferece. E aí logo a gente tira a conclusão, porque o Kaique não pulou hoje, então o culto hoje não foi. E não é porque você tem que pular, não. Talvez hoje o dia não seja de pular, talvez hoje o dia seja de pular para ele. Para mim sim, para você não. Para mim quase nunca. O joelho não aguenta mais pular. Mas nós construímos a igreja que sonhamos. Nós construímos a igreja que sonhamos para Deus. Só que tenha que ter cuidado, que a igreja precisa ser de Deus para Deus. Toma cuidado, porque a igreja não está aqui para te servir. A igreja é uma comunidade de pessoas que estão prontas ao serviço. A igreja não está aqui para te deixar confortável. Muito embora que, se possível, nós faremos. A igreja está aqui para trazer para você uma palavra que transforma a sua vida. A igreja está aqui para te confrontar e te levar à perfeição. A igreja está aqui para isso, e eu conheço a perfeição através de você. Eu chego à perfeição através de você, irmão. Eu alcanço a perfeição em Deus através da sua vida. Porque quando eu vejo em você aquilo que é correto, honesto, sincero e devoto a Deus, eu tendo a fazer o mesmo. Então você conseguiu entender que isso aqui é uma construção? E se isso aqui não está do jeito que você quer, porque você não sonha junto. Porque esse aqui não é o teu sonho, esse não é o teu sonho. Porque quando nós sonhamos de algo para Deus, ainda que no começo a gente comece aplicando a nossa vontade, no meio do percurso ela se muda. Porque eu vou me moldando a vontade de Deus com a vontade do outro. Isso é ser igreja. Então nessa caminhada a gente vai, às vezes, se chateando com algumas coisas, mas sendo curado por Deus, porque as mágoas não podem persistir em morar em nós. Mas me traz reflexões de quem eu preciso ser. E da maturidade que preciso ter enquanto me denomino Igreja de Cristo. Você não vai ter tudo aqui. Você não vai ter tudo aqui que você quer. Mas experimente vir para o culto pensando em não ter tudo, mas pensando em oferecer tudo. Venha para o culto pensando em não alcançar os seus próprios objetivos, a menos que os seus objetivos seja agradar a Deus. Porque a sua igreja precisa ser de você para Deus. O seu sonho de igreja precisa ser uma igreja para Deus. Feche seus olhos, querido. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração e você tenha compreendido. E eu oro para que Deus trabalhe tanto no teu quanto no meu coração.
a fim de construir para Ele um lugar santo, agradável ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa é uma busca que temos, ó Deus, de ser de fato Tua igreja. E sendo Sua igreja, Senhor, ser a expressão exata do Teu reino. Eu sei que há uma longa caminhada, Jesus, para nós caminharmos. Há uma longa caminhada, Senhor. E eu sei, Senhor, que cada um de nós temos os nossos próprios caminhos. Mas ainda há em nós a esperança de que nossos caminhos converjam em seus caminhos. No seu caminho. Há ainda, Senhor, um desejo absoluto que a nossa vontade, ela seja a Tua vontade. Ainda há no nosso coração, Senhor Deus, que a luz que brilha nos Teus olhos quando pensa a igreja, brilhe também nos nossos. Para isso, Senhor, eu te peço que nos ajude, Senhor. Nos ajude a olhar para o outro, olhando para Ti. Nos ajude, Senhor Deus, nessa comunidade de pecadores, mas de pecadores regenerados pelo sangue de Cristo. Nos ajude a ser, Senhor Deus, aquilo que o Senhor desejou que nós fôssemos. Que na nossa insuficiência, a gente tenha a humildade de encontrar suficiência no outro, no quesito em que padecemos. Então, Pai, dá-nos essa graça de sermos um. Dá-nos essa graça, Senhor, de pensarmos em igreja como o Senhor pensa. Dá-nos essa graça, Senhor, de caminhar como igreja, como o Senhor desejou que o Teu povo caminhe. Mesmo nos dias de angústia, nos dias de dificuldades. Ajude-nos a entender, ó Deus, a igreja institucional e a igreja que é o Teu corpo. Ajude-nos a entender, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a compreender que a instituição, ela não é em si mesma. Ajude-nos a entender, Senhor, que o ajuntamento é o que o Senhor tem determinado ao Teu povo. E a partir do ajuntamento, as obras são manifestas, os serviços são dispostos. E o coração faz o Teu serviço, Pai, com alegria e amor. Ajude-nos a fazer diferença, Senhor. Ajude a fazermos diferença na comunidade de Cristo em Vinhedo. Ajude-nos, a Deus, a ser a expressão exata do Teu reino. Ajude-nos. Para que quando as pessoas olhem para a comunidade cristã radical, não encontre apenas um templo, mas encontre a comunidade dos santos,
daqueles que compõem o teu corpo, o corpo místico da igreja. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos quando saímos daqui, ao andarmos pela rua, que as pessoas não nos vejam, mas te vejam em nós. Ajude-nos, ó Deus, nas buscas desesperadas de alguns outros, a serem encontrados como o reino de Deus, que já está entre nós. Ah, Pai, há um caminho longo, que precisamos percorrer. Então, Deus, quebra de nós, quebra o nosso orgulho, retira de nós a nossa soberba e coloca-nos em nós um coração igual ao teu, Senhor. Um coração igual ao teu. Um coração disposto a perder para ganhar para o teu reino. Um coração disposto a ser o menor para que o Senhor seja glorificado. Um coração disposto a submeter-se para que o perfume suave do teu reino exale do nosso meio, Deus.